Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós estamos na nossa série sobre batalha espiritual e essa nossa segunda aula, onde nós vamos falar sobre hierarquias. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, papel e caneta e tomasse nota de tudo aquilo que nós vamos falar aqui, para que você tenha uma melhor compreensão acerca da palavra de Deus. Eu já gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 12, aonde a palavra de Deus nos diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui: nossa batalha se dá nas regiões celestiais. Então, nós precisamos primeiramente entender isso, que a nossa guerra, ela não é natural, ela não é de carne e sangue, ela não é humana, ela é contra esses poderes hierárquicos que está estabelecido aqui na palavra de Deus. Então, o que é hierarquia? Nós estamos falando sobre hierarquia, mas de fato, o que é hierarquia? Hierarquia é uma organização fundada sobre uma ordem de prioridade de elementos. Ela pode ser crescente como decrescente. Então, ou seja, conforme a instrução, conforme a ação, ela é instituída por níveis, sistematizada por níveis. Então, nós vamos entender que o mundo espiritual ele é totalmente organizado por funções específicas. Nenhum atropela o outro. E é isso que nós precisamos entender para que nós venhamos se posicionar em batalhas espirituais. A gente às vezes acha que somente orando e mencionando o nome de Cristo, declarando o nome de Cristo, nós teremos êxito em todas as nossas guerras, quando na verdade não é bem assim. Não estou aqui querendo dizer que Cristo não tem poder, que o nome de Cristo não tem poder, não é isso, porque o nome dele está acima de todo nome. Nós sabemos que ele é a entrada para que nós venhamos ter acesso a esse conhecimento, a esse entendimento, a essa atuação de reino, porque isso é reino. Batalha espiritual é reino, é a igreja tomando do poder das trevas aquilo que pertence a Cristo, aquilo que Cristo conquistou e que nós estamos indo resgatar, que são almas. Então nós vemos que muitas pessoas, quando falam acerca de batalha espiritual, elas acham que orando apenas o nome de Cristo, apenas declarando a palavra, elas estarão ganhando e conquistando territórios, quando na verdade não é bem assim. Nós precisamos entender que a guerra ela é totalmente organizada, sistematizada por ordem de hierarquia. E primeira coisa que eu preciso conhecer é a lei de Deus, é andar em obediência à palavra do Senhor, para que eu possa estar posicionado nessa guerra. Segunda coisa que eu preciso entender: qual é a patente que eu tenho no mundo espiritual? Qual é o nível de autoridade que eu exerço no mundo espiritual? A minha conduta de vida vai me dizer muito acerca da posição aonde eu estou. Guerras espirituais, poderes das trevas, trabalham de forma totalmente organizada. E é isso que nós não entendemos. Nós queremos passar frente, nós queremos tomar posições que não nos pertencem, nós queremos entrar em situações desbravando territórios sem entendimento de causa. Então, o que Cristo ele deixou para nós? Nós vemos que nós somos corpo de Cristo, a igreja. Eu estou falando a igreja espiritual, não a instituição, não a igreja física, mas a igreja espiritual. Ela é um corpo e ela está em movimento mediante aos 5 ministérios. Eu falo também sobre isso no meu livro Identidade, Reino e Sacerdócio, aonde eu comparo os 5 sentidos do corpo aos 5 sentidos do corpo de Cristo, aos 5 ministérios, para que a gente entenda essa dinâmica de corpo. E quando nós entendemos que o corpo ele está em movimento, a gente precisa entender que há uma ordem também de hierarquia. Apóstolos, profetas, nós sabemos que a igreja é fundamentada nos apóstolos e profetas, então nós precisamos entender e respeitar essa hierarquia. Existem guerras que eu não vou vencer sozinha, eu vou precisar de apoio, eu vou precisar do corpo para poder entrar em territórios espirituais. Então, quando nós falamos de hierarquia,
nós precisamos também ler lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16, para fundamentar toda essa cadeia de poderes, para que a gente possa compreender melhor como que se dá essa estratégia sistematizada de poderes das trevas mediante as guerras. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, as que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, nós percebemos aqui que a junção de Colossenses com Efésios nos dá uma melhor compreensão dessa hierarquia. E observando esses textos, fica assim: tronos, soberania e dominadores, principados, potestades, príncipes destes séculos e hostes, que são forças espirituais da maldade. E qual que é a função de cada um? Nós vamos aprender isso na próxima aula. Eu te aguardo e te espero lá.